Quando eu falo de laudo técnico e perícia, eu estou falando de uma ótima oportunidade. Muitos profissionais falam assim: Alan, eu quero trabalhar com laudo técnico. Só que, na verdade, você não é especialista em laudo técnico, você não vai trabalhar com laudo técnico. Você vai trabalhar com serviço de engenharia. Aí sim, no serviço de engenharia, a documentação que você vai ter que emitir posterior a uma inspeção técnica é uma documentação técnica que a gente chama de laudo técnico. Me dá até um arrepio quando eu vejo pessoas falando que é especialista em laudo técnico, que quer trabalhar com laudo técnico. Eu posso até entender o que ela está querendo dizer. Agora, se você generalizar e falar que você é especialista em laudo técnico, que você quer trabalhar com laudo técnico, eu te faço uma pergunta. Qual área você é especialista ou qual área você quer trabalhar com laudo técnico? Porque é diferente você fazer um laudo técnico ou um serviço de engenharia na área de climatização, é diferente você fazer um serviço de engenharia na área automotiva. Todo serviço de engenharia vai precisar, inclusive o seu serviço como perito. Agora, quando se fala em perícia, você basicamente vai ter a perícia judicial, ou você pode ser perito judicial, ou você vai ter a perícia extrajudicial, ou como perito extrajudicial. O que quer dizer isso aqui? E por que é importante você entender? Porque são oportunidades diferentes. Você, em um momento, pode se cadastrar no Tribunal de Justiça do seu estado, por exemplo. Tem estado que você tem que mandar o seu currículo e documentação, diploma. Em determinadas situações, o juiz vai nomear você para estar atendendo uma determinada demanda. E a perícia extrajudicial é uma outra oportunidade, porque aqui você pode, por exemplo, prospectar um escritório de advocacia. Alan, qual que você mais faz? O que eu mais faço é a perícia extrajudicial. Mas está tudo bem. Por exemplo, eu tenho um aluno agora que acho que em menos de um mês fechou 2 perícias, foi nomeado 2 vezes como perito judicial. Uma perícia judicial, se eu não me engano, no valor de 3.400 e a outra perícia judicial 2 salários mínimos. Então você tem potencial de ganho, não quer dizer que vai ser sempre esse valor. O juiz ele vai colocar o honorário ali, isso vai depender muito, da causa, vai depender muito da situação. E você, como profissional, você pode pedir a majoração daquele valor, caso você ache que aquele valor não esteja coerente para você assumir aquela perícia. E aí, o que vai dizer se está coerente ou não é as técnicas de precificação que a gente ensina. Você avaliar se realmente aquele valor que está sendo exposto pelo juiz vai pagar suas despesas, você vai ter a margem de lucro para aquele serviço que você vai fazer. O extrajudicial, ele já é um serviço de engenharia, só que o seu serviço vai ser voltado para fazer a defesa de um processo, a partir de um processo feito por um advogado e o cliente. De uma forma geral, a perícia judicial ela vai nomear o profissional legalmente habilitado, que é você, engenheiro mecânico, porque você é imparcial àquela situação. Sempre que o juiz não tiver condições e conhecimento técnico para julgar um problema ou situação de engenharia, ou que envolve ali uma situação de engenharia, ele vai ter que nomear um especialista, um profissional legalmente habilitado para estar atuando. Esse profissional, esse perito judicial, ele é imparcial às partes. Como que funciona para você entender? Vamos supor que em um determinado caso teve um acidente devido a uma falha mecânica no veículo. Aí, esse aqui é o cliente 1. Essa aqui é a advogada 1. Esse aqui é o cliente 2. Esse aqui é a advogada 2. Então, vamos supor que esse cliente aqui, ele tem um veículo e esse veículo sofreu um acidente devido a uma falha mecânica no carro. Aí esse cliente aqui vai acionar a montadora, vai acionar a concessionária, por exemplo, dizendo que o carro apresentou problema mecânico e aí ela tem que arcar com o prejuízo. E a montadora ou a concessionária, por exemplo, ela recusa e fala que aquele foi um problema devido a uma situação externa que aconteceu com aquele cliente.
Então aqui, nesse exemplo nosso, é a concessionária e esse aqui é o cliente, proprietário do veículo. Então o proprietário do veículo contrata uma advogada para processar a concessionária. E a concessionária tem o seu corpo jurídico para fazer a defesa. Esses dois aqui vão querer atacar e esse aqui vai querer defender. Só que para essa advogada ter embasamento técnico, ter respaldo técnico e para que ela consiga relatar os fatos do que realmente aconteceu, entre esses dois tem que entrar uma terceira pessoa. Tem que entrar, por exemplo, você. Ou tem que entrar um profissional legalmente habilitado. Nesse caso, um engenheiro mecânico. Por quê? Ele vai analisar o que aconteceu com esse cliente 1 e vai montar o seu laudo técnico. O laudo técnico tem que ser 100% em defesa do cliente 1? Não. Por quê? Nós, engenheiros mecânicos, trabalhamos também com a imparcialidade. O juiz ele é imparcial às duas partes e esse perito aqui vai ser imparcial também às duas partes. Só que a nossa profissão ela não tem que ser em defesa a um problema ou situação que aconteceu ali do cliente. Ela tem que ser em defesa do que realmente aconteceu. Porque em um laudo técnico você vai fazer o quê? Você vai relatar os fatos do que aconteceu. É o seu nome que está em jogo. Ok? Então, se realmente aqui, em uma perícia extrajudicial, você constatar que o problema realmente foi mecânico, um vício de fábrica que veio e aconteceu realmente um problema, você vai montar o seu laudo técnico a favor do problema. Agora, se você constatar que o problema foi do cliente, aí você vai ter que colocar que realmente o problema foi. Então, cabe à advogada tomar uma decisão do que ela vai fazer. Já aconteceu essas duas situações. Então, em qualquer serviço de engenharia, agora não estou nem falando só de perícia, eu estou falando agora serviço comum de engenharia que você faz no seu dia a dia ou que você vai começar a fazer no seu dia a dia. O seu serviço tem que ser imparcial. Se o cliente pedir assim, não tem como você colocar isso aqui só para passar o laudo técnico, não? Aí você assume a responsabilidade caso aconteça alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo claro. Hoje eu finalizei um serviço de uma tenda. Aí eu liguei para o cliente e falei, olha, o pilar da sua tenda não passa pela norma, pelos critérios normativos. Então ele tem uma tenda com 2 águas, só que esse pilar aqui tem 5 metros. Tudo passa, menos o pilar. Por quê? Ele está muito esbelto. A NBR 8800 coloca como limite 200, a esbeltez. Acima disso, ele reprova. Então, o pilar ficou muito esbelto e aí foi reprovado. Aí eu liguei para o cliente e falei o seguinte, olha, o pilar de vocês não passa. E ele falou assim, cara, já está tudo fabricado, não tem como. A multinacional estava pedindo o memorial de cálculo, não tem como, o que eu vou fazer? O perfil dele era 90 por 1.2, perfil quadrado. E aí eu falei, você tem 2 soluções. Ou você troca para um perfil 120 por 120 por 4, se eu não me engano, ou você reduz a altura do pilar para 3,7 metros. Eu dei 2 opções. Não, isso aqui era impossível para ele. Aí o que ele decidiu? Ele decidiu, faz o laudo da forma que você colocou aí e vamos ver se eles aprovam. Então, no meu laudo, ele contratou meu serviço para regularizar o negócio. No meu laudo, eu vou constar que não passa nos critérios normativos. Cabe à multinacional ler o documento, aceitar ou não. O meu papel está sendo feito e eu estou relatando ali, tá? Então, isso é muito importante você entender para que você não tenha problemas e para que o cliente também ele não venha fazer você colocar coisas no laudo técnico que às vezes você cai ali no automático, né? O cliente pediu, você vai lá e fez e enfim, tá? Toma muito cuidado com isso. Voltando ao nosso exemplo aqui, aconteceu um problema, entra você aqui, que é o profissional legalmente habilitado, um engenheiro mecânico para verificar o que aconteceu aqui, para fazer o laudo técnico. Aí o cliente 1 vai procurar você. E aí o que você precisa fazer é entrar na jogada para fazer toda a inspeção e montar o seu laudo técnico. Esse laudo técnico vai contemplar junto ao processo que ela está montando referente àquele caso. A outra parte, que é a defesa, que é o cliente 2 com o advogado, também vai contratar um profissional legalmente habilitado para fazer o laudo técnico. E é por este motivo que esse camarada aqui entra em jogo. Porque você vai ter um laudo técnico 1. Aqui vai ter o laudo técnico 2. O juiz
não tem o conhecimento técnico necessário para julgar o que está certo ou o que está errado. Então ele precisa de um profissional que vai ser imparcial, que vai ser neutro, que vai, além de analisar essa documentação e analisar os fatos, ele vai passar a decisão técnica final para o juiz, com base no que ele está analisando, no que ele está fazendo como perícia. Isso é uma situação muito comum de acontecer, inclusive a gente está nesse exato momento no meio de um processo de um laudo técnico extrajudicial. Você vai cobrar aqui por esse laudo conforme um serviço comum de engenharia. O cliente vai te solicitar, você vai analisar e vai cobrar o seu valor. Esse aqui, o juiz vai definir um honorário a ser pago. Pode ser 2 salários, dependendo, pode ser mais, pode cair no caso de justiça gratuita que eu vou mostrar para vocês, mas ele vai definir o honorário e você pode majorar esse valor que o juiz está definindo. Uma coisa que eu não recomendo é você majorar no seu primeiro serviço como perito, porque até então você foi nomeado pela primeira vez, você precisa conquistar a confiança de toda a parte jurídica. Tem um aluno meu, o nome dele é Cleito. Ele pegou aqui segunda nomeação, menos de 2 meses, aí ele fechou o serviço em R$ 3.596. Olha só, hein? Ele foi nomeado para assumir esse caso e é uma justiça gratuita. Aí ele estava olhando no site, serviço de engenharia para justiça gratuita, um valor máximo de R$ 400. Aí eu falei com ele, orientei ele, aí ele foi fazendo lá todo o cálculo dele e ele conseguiu chegar no valor ali, tá, de R$ 3.596. O lucro líquido dele foi de R$ 3.000, porque aí o resto era despesa. A mesma coisa funciona para a segunda nomeação dele, só que essa segunda nomeação dele foi 2 salários mínimos, tá? Então, assim, depende muito da situação, depende muito do caso, depende muito de N fatores. O importante é você entender essa lógica aqui. Então, a perícia, ela pode acontecer em diversas áreas da engenharia. Por exemplo, eu vou mostrar um caso que a gente já fez, tá? Então, vou botar assim, ó, exemplo prático. Primeiro, usinagem e fabricação de peças. Esse caso que a gente fez foi o seguinte: um cliente fabricava peças em lote, então uma peça, um disco, e nesse disco ia várias furações, ia rasgo, que deveria ter uma determinada precisão, e era lote grande, lote de 800 peças, lotes de 1.500 peças, lote de 2.000 peças. Nesse caso aqui, o cliente reclamou e pediu o dinheiro de volta de todos os lotes que ele comprou. É um investimento alto que ele fez, né? E ele pediu o dinheiro de volta. Só que esse cliente que me contratou já tinha feito toda a fabricação. Imagina o quanto investiu. Por que o cliente reclamou? Porque uma peça ou outra foi com uma rebarba, foi com um pequeno defeito, coisa que era um acabamento final de fabricação. Então, esse cliente contratou a gente para fazer o quê? Inspeção dimensional da peça. Solicitamos projeto, foi em loco, fez toda a inspeção, toda a análise dimensional, separado por lotes, para compor ali a um laudo pericial extrajudicial. Isso é um caso prático e é um caso que eu estou relatando, estou colocando aqui para você entender que a perícia, como muitos acham, não é voltada apenas para a área veicular. A perícia pode ser voltada para tudo. Você tem perícia na medicina, você tem perícia na advocacia, você tem perícia na engenharia civil, na construção civil e na parte da mecânica, tudo que compete à atribuição do engenheiro mecânico você pode. Um outro caso que você pode estar envolvido e pode prospectar, pode ampliar a sua visão para oferecer esse tipo de serviço é na compra e venda de máquinas, tá? Por exemplo, quando você vai comprar ou vender um maquinário, ele pode apresentar defeitos de fábrica e defeitos no geral. Então, o cliente geralmente vai contestar para dar um respaldo e um valor técnico no processo. Ele vai contratar um engenheiro mecânico para fazer esse laudo extrajudicial. O terceiro caso prático que eu poderia colocar aqui é na área automotiva. Esse aqui eu posso mostrar para você só uma imagem para você conseguir visualizar. A gente tem um cliente que teve um problema no pivô de suspensão do veículo dele.
Então a gente foi contratado para fazer essa perícia extrajudicial, e nessa perícia extrajudicial vai compor, deixa eu abrir aqui para te mostrar. Essa peça, para quem não conhece, é um pivô de suspensão. Tá? Então aqui é o que conecta a suspensão, conecta a roda, o conjunto ali, manga de eixo, cubo de roda, ao veículo. Essa parte aqui é presa na bandeja de suspensão e essa parte aqui é presa na manga de eixo do veículo. E isso aqui é o pivô de suspensão, né? Esse aqui é o nome disso, ou de tudo isso aqui, é um pivô de suspensão. O que acontece? Esse pivô, ele fraturou com um carro novo, o cliente manobrando dentro de um estacionamento. Aí, obviamente, que é uma perícia muito complexa e vai cair naquele caso que eu mostrei para vocês. O cliente, com uma advogada, contrata um engenheiro mecânico para fazer essa perícia extrajudicial, esse laudo. Aí a concessionária falou que a culpa foi do cliente. Então, a concessionária contrata um engenheiro para fazer também um laudo em cima daquilo. Um entra na justiça, um vai ser a defesa. Aí o juiz não tem o conhecimento e a capacidade técnica de julgar o que está certo ou errado, vai nomear você, se você tiver cadastrado no Tribunal de Justiça, por exemplo, para você olhar a situação, né, e definir ali toda a parte técnica, orientar ele em toda a parte técnica. Resumindo, é isso que acontece. Mas esse caso aqui, foi isso aqui que aconteceu. Ó. Eu não posso abrir muita coisa, infelizmente, mas isso aqui eu posso. O que você está vendo aqui foi o que aconteceu. O pivô, ele fraturou. O que a concessionária alegou? Que ele sofreu um impacto lateral na roda. E aí, há de se esperar, se você sofreu um impacto, uma batida, pode ser que venha a realmente quebrar. Um impacto muito forte na lateral dianteira do carro. Qual é o seu papel como perito? Você vai ter que fazer um laudo, uma perícia, uma análise de engenharia para relatar o que aconteceu. Muitas das vezes, você não consegue chegar a uma conclusão técnica, a uma única conclusão. Você pode chegar a várias conclusões ou direcionamentos do que pode ter acontecido. Numa perícia, não quer dizer que você tem que bater o martelo no que realmente aconteceu, porque às vezes é muito difícil você chegar numa certa conclusão, como este caso aqui. É muito difícil você chegar ali 100% do que realmente aconteceu. Então você vai ter vários caminhos e para cada caminho que você levar, obviamente que não pode ser muito divergente esses caminhos, você tem que ter todo o embasamento do que você está falando. Todo embasamento técnico, todo embasamento de engenharia. Então, esse caso aqui é um caso de perícia e você, como engenheiro mecânico, pode fazer. Aquela peça que fraturou, que você viu, ela fica dentro aqui dessa manga de eixo. Então tem esse parafuso que vai fazer o aperto e aquela peça está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a coifa, o braço aqui, ó. Aquela peça está aqui, ó. Só para você entender como que é difícil você fazer uma análise dessa e ter, num primeiro momento, 100% de certeza do que aconteceu, porque é uma peça que ela, teoricamente, não é mexida, ela não mexe, ela não é externa, não tem como ter impacto externo aqui, não tem como ter nada aqui, né? Ela é uma peça que ela está meio que enclausurada ali. E ela falhou exatamente na região mais desfavorável. O que seria uma região mais desfavorável? Todo projeto de engenharia. Quando você tem isso aqui, ó. Isso aqui é o pivô de suspensão, tá? É o que você está vendo lá. Então isso aqui é o pivô que você está visualizando. Repara como que foi a fratura. Aqui é uma região de tração e aqui é uma região de compressão. Eu não posso falar qual que foi a nossa conclusão, de fato, mas repara que em um projeto de engenharia, quando você tem uma região, essa região aqui, ó, que tem uma redução da seção transversal, ou seja, isso aqui é uma redução da seção transversal. Se eu cortar essa peça aqui, a seção transversal tem uma área muito maior do que essa peça aqui, concorda comigo? Então, isso aqui já mostra uma região de um alto concentrador de tensão, ou uma região mais favorável à falha. Tanto é que onde fraturou não foi aqui. Aqui teve trinca generalizada, mas onde fraturou foi de fato aqui, ó. Aqui fraturou, porque é a região mais sensível aqui dessa peça, tá? Então, a área automotiva, você pode trabalhar tanto mostrando, nesse caso aqui, uma peça específica, pode ser uma peça do motor, da suspensão, da direção, pode ser do conjunto, da coluna de direção, pode ser de qualquer parte do veículo, quando tem um problema mecânico. Então aqui, ó, pode ser
Área automotiva, quando você tem qualquer problema eletromecânico no veículo, tá? Ou quando você tem um acidente. Quando você tem um acidente, o acidente pode ser causado por isso aqui, ó. Então você vai ter que analisar toda a situação do acidente, tudo. Aí você tem técnicas, por isso que a perícia, não tem como eu falar assim, eu vou te ensinar a trabalhar com perícia agora. Vai depender de cada caso. Porque se eu entro aqui numa quarta área, que pode trabalhar com perícia, área de climatização, não tem nada a ver do que eu falei até agora, porque o que eu falei aqui foi a área automotiva. Então a ótica do que eu vou ter na área automotiva é completamente diferente da ótica que eu vou ter na área de climatização, concorda comigo? Os conceitos são diferentes, as aplicações de engenharia são diferentes. A forma com que eu vou lidar com a perícia é diferente. O importante é você aprender a trabalhar como engenheiro mecânico. Por quê? Quando você aprende a trabalhar como engenheiro mecânico, inclusive é isso que a gente ensina, você aprende o caminho que você tem que trilhar para conseguir resolver aquele problema, aquele serviço de engenharia. Por isso que não importa se você tem experiência ou não. Seguindo essa metodologia, você consegue fazer qualquer serviço de engenharia. Obviamente que quem nunca fez vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que quem já fez algum serviço. E é assim que é a nossa vida, assim que a gente vai adquirindo conhecimento, experiência. Você teve sua primeira experiência, a segunda vai ser uma nova experiência, porém pode ser até um pouco mais fácil do que a primeira, e assim sucessivamente. Você vai adquirindo mais confiança, mais segurança, você vai perdendo medo. Basta você fazer o primeiro serviço e você vai entender que não é esse bicho de 7 cabeças que talvez você cria. Por que você cria isso? Porque talvez você não conseguiu enxergar a clareza do caminho que você tem que trilhar. Talvez você não conseguiu ter a clareza de como fazer um serviço de engenharia mecânica na prática. E é super comum. E aí, como que você faz para adquirir essa expertise, para você adquirir essa experiência e ampliar a sua visão? Participando de uma live como essa e participando de um evento da jornada, por exemplo, do 0 aos 10K como engenheiro mecânico. Mas beleza, Alan. Agora que você falou dessas áreas, você explicou de um contexto, de uma forma geral, como funciona a perícia, me explica onde eu consigo me cadastrar, como que eu consigo fazer para ser nomeado, como que eu consigo fazer para trabalhar nessa área. Conforme o Código de Processo Civil, você vai tomar como base a Lei 13.105. O que essa Lei 13.105 fala? Tudo que você precisa saber sobre a parte da perícia. Então, vocês podem entrar aqui e aí a gente vai começar uma leitura bem breve aqui. Ó, do perito, seção 2, capítulo 3, artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Lembra que eu falei para vocês que o juiz vai nomear um perito e os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantidos pelo Tribunal de Justiça, ao qual o juiz está vinculado. Ou seja, sempre que isso acontecer, e é praticamente sempre, o juiz vai nomear um perito. E esse perito é um profissional legalmente habilitado, ok? Como que você deve fazer o seu cadastro? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, você pode fazer de duas formas. Se eu procurar pelo site do TJ do Espírito Santo, aqui fala o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não possui cadastro único de peritos e etc. O profissional que deseja atuar como perito, tradutor e etc., deve encaminhar o seu currículo à unidade judiciária na circunscrição onde deseja atuar, através de e-mail ou protocolo físico. Então, se você é do Espírito Santo, por exemplo, você pode ir na unidade judiciária que você deseja e colocar o seu nome à disposição ali naquela vara, tá? Aqui no Espírito Santo também você consegue fazer um cadastro na Justiça do Trabalho. E é aqui, ó. Você vai entrar num portal externo à Justiça, você vai fazer um cadastro aqui. Então aqui é a Justiça do Trabalho, aqui é o portal do usuário externo, aqui é o meu usuário, ó. Aqui meu nome está aqui. E você vai clicar aqui, ó, perito. Ao clicar aqui, você consegue entrar na página, fazer seu cadastro, e aí você consegue, por exemplo, visualizar como está a sua situação. A minha situação está aqui, ó. Eu escolho a região que eu quero, no meu caso aqui no estado do Espírito Santo, aí você consegue ver, né? Meu cadastro foi feito em 2021 e validado como engenheiro perito. Eu estou mostrando esse exemplo do Espírito Santo, mas aí você tem que ver no seu estado.
Vou pegar um exemplo aqui de São Paulo, que inclusive um aluno meu conseguiu já 2 perícias por aqui, ó. Você vai ver o que é necessário. Então, o cadastro de profissional interessado em atuar como perito, leiloeiros, tal, deve seguir as documentações abaixo. Como funciona? O profissional interessado preenche o cadastro com os documentos necessários. Vê relação abaixo. Seu nome e o currículo passam a constar em uma listagem disponível apenas para as unidades judiciais, que você vai selecionar onde você quer. Havendo interesse na atuação do profissional, a unidade judicial precisa verificar e conferir os documentos juntados. Se auxiliar é nomeado no processo, a unidade deve inserir a informação no portal imediatamente para registro e conferência da validade do cadastro e tal. Somente após a nomeação e indicação no portal, o nome do profissional pode constar consulta pública no site do TJ de São Paulo. Aí que tem as documentações e pronto. É basicamente seguir isso e não tem erro. Esse aqui é um caminho que você pode fazer, tá? Para trabalhar como perito. E aí, deixa eu ver aqui se eu coloquei um outro ponto. E é basicamente assim, tá? Então, dessa forma você consegue realizar os seus trabalhos como perito, seja judicial ou extrajudicial. Se for extrajudicial, você pode fazer prospectando escritório de advocacia, você pode fazer prospectando qualquer outro tipo de cliente, tá? No caso do Moisés aqui foi uma perícia extrajudicial e ele, porque o cliente dele, ele é aluno anticrise, o Moisés, então eu sei do caso dele, o cliente dele tem uma máquina, veio com um problema de fábrica e aí o cliente vai entrar com um processo e aí precisa do engenheiro mecânico para fazer o laudo e verificar esse problema. Então, o Moisés vai ser o engenheiro mecânico responsável por fazer aquele laudo, relatando e constatando os fatos do que realmente aconteceu. Juntando isso, você consegue trabalhar na área de perícia. Vai fazer um serviço? Depende, tá, de como que vai ser esse serviço. O laudo técnico, ninguém é especialista em laudo técnico. Você não trabalha com laudo técnico, você trabalha com serviço de engenharia. Seja ele climatização, automotivo, estruturas metálicas, seja ele NR12, NR13, NR11, linha de vida, incêndio. Não importa qual seja o serviço, você tem que sempre fazer um laudo técnico.